na faculdade de engenharia. Você tem aquela visão de que o engenheiro civil, vai fazer obra, vai fazer projeto estrutural, vai fazer um arranha-céu. Ninguém pensa que o engenheiro civil também faz a prevenção contra incêndio. Para quem quer empreender com engenharia, é um caminho legal de seguir, porque ainda hoje em dia, infelizmente, a prevenção contra incêndio, o pessoal não gosta, na faculdade não se fala disso, não é incentivado, e tem um mercado grande para prevenção contra incêndio. É uma área com oportunidade sem concorrência. É uma área que tem um mar azul, assim, um oceano azul de oportunidades, e que se você se diferenciar por técnica, qualidade, conteúdo, você não tem concorrente. Você não tem concorrente. Você briga sozinho. É uma área séria, é uma área que exige técnica, não é pra simplesmente fazer de qualquer jeito, entregar alguma coisa de qualquer jeito. Então eu vejo que o futuro espera que entreguem sim uma qualidade em projeto, entreguem sim uma solução de verdade, uma solução que dê pra implantar, é uma solução segura que pense em pessoas primeiro, antes de patrimônio. E é isso que o mercado tá começando a esperar. Galera, passando aqui pra te lembrar que a Ilumac é uma das patrocinadoras aqui da PrevWorld, do PrevCast. Então, nós vamos deixar aqui o link para vocês acompanharem um pouco mais do que é a Ilumac. Para quem não sabe, é uma das maiores empresas de detecção e alarme de incêndio aqui do Brasil. Agora, com o lançamento da linha Wireless, está revolucionando o mercado. Então, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no site deles, vocês encontram várias informações. E vou falar, hein? É o melhor suporte técnico do Brasil. Obrigada, Ilumac. Fala galera, estamos em mais um PrevCast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. Eu sou Renata Dalmolin, host desse PrevCast, e hoje estou recebendo uma figurinha aqui, gente, que fazem anos que eu convido, fazem anos que nós esperamos esse momento, contamos no calendário quando chegaria, esse dia chegou. O PrevCast de hoje, ele é muito direcionado para quem quer começar na área de prevenção contra incêndio ou para quem está começando. Então, a gente vai trazer algumas dicas de o que você precisa cuidar, onde você deve olhar, alguns insights de como foi o começo. Estou aqui com a Bruna Pereira, ela que é professora na área de engenharia contra incêndio, é engenheira civil, tem especialização na área de engenharia contra incêndio, trabalha há 17 anos no mercado e é de Cascavel para o mundo, né? Porque a gente é dessas. Enaltecer os paranaenses que fazem a diferença na prevenção contra incêndio. Bruna, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço o convite, Renata, eu tô bem feliz. Finalmente a gente conseguiu fazer um. Depois de tantas tentativas, furo de agenda, milhares de coisas que aconteceram, a gente tá aqui gravando esse PrevCast, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Gente, pra quem não conhece, nós vamos deixar todas as redes sociais da Bruna, mas a Bruna é professora de prevenção contra incêndio, teve um curso um tempo atrás, formou vários alunos, foi minha professora na faculdade em Cascavel, então na minha época de faculdade, a Bruna me deu aula da parte de hidráulica, né, parte de prevenção contra incêndio. Então, tem uma trajetória, né? Um know-how sensacional. E hoje ela mora na capital, em Curitiba. Ela saiu de Cascavel. Um grande erro. Mentira. Mentira, eu gosto de Cascavel, mas assim. Mas hoje ela tá em Curitiba e continua atuando na área. Tem uma empresa dentro da área de prevenção contra incêndio. Continua ensinando sobre isso. E por isso que ela é a pessoa que vai nos contar, né? Nos dar dicas e insights pra vocês. Como que a gente começa na área de prevenção contra incêndio. Bru, vamos lá. Vamos lá. Como é que você caiu na prevenção contra incêndio? Eu adoro contar essa história. Eu adoro, é muito bom. Eu tinha lá meus 18 anos e apareceu uma oportunidade de estágio para aprender mesmo. Era um estágio que não era para ganhar dinheiro. Eu tava com tempo livre e falei, eu vou bater na porta desse escritório aqui. Literalmente foi isso. E era um escritório que trabalhava com hidráulica, com prevenção contra incêndio, com saneamento, tudo de água, né? E daí, eu caí lá de paraquedas e me deram um projeto de incêndio para fazer. Falaram assim, faz isso aí, aprende aí, ó, pega esse troço aí que ninguém quer fazer, porque era realmente um troço que ninguém queria fazer. E isso é quanto tempo atrás? Há 18 anos, quase. 18 anos? Meu Deus, o que era incêndio há 18 anos, gente? O que era incêndio há 18 CPI anos? 2001. Era o código antigo, que o pessoal fazia projeto de prevenção contra incêndio na força do ódio. Eles não gostavam, o pessoal não gostava, fazia porque, tem que fazer. Eles
eu lembro que naquela época, a visão que muitos profissionais tinham de fazer um projeto era, o bombeiro tá enchendo o saco pedindo mais extintor. Tem que pôr mais coisa aqui. Arruma isso aqui que o bombeiro não gostou. Era sempre essa visão. E era um serviço passado para quem... você apareceu aqui para aprender, então aprende esse negócio aqui que é chato pra caramba. E ninguém gostava, de verdade, de fazer. Faziam porque era o que tinha. Só que eu fui a estranha do negócio e eu gostei de fazer aquilo. Eu achei legal. Eu falei, não, você tá na faculdade de engenharia. Você tem aquela visão de que o engenheiro civil... vai fazer obra, vai fazer projeto estrutural, vai fazer uma coisa... Sei lá. vai fazer uma ponte, vai fazer um arranha-céu. Ninguém pensa que o engenheiro civil também faz a prevenção contra incêndio. E daí foi quando eu conheci isso, eu falei, opa, tem mais coisa pra gente fazer dentro da nossa área. E são coisas legais. E eu achei aquilo divertido, porque eu pensei, cara, eu tô protegendo o ambiente. Eu tô levando segurança, por mais que o meu entorno ali, os outros profissionais que trabalhavam comigo meio que desprezavam ou não achavam tão relevante, eu vi a beleza naquilo. E eu continuei trabalhando com aquilo desde aquela época. Eu continuei a minha curiosidade, né? Fui lendo a norma, porque na época era o CPI 2001, era uma norma minúscula. Você pegava ele para ler, em 2 dias estava lido, sabe? Então, eu estudei ele inteiro. No Paraná, gente, era até 2012, né? Era uma norma de, acho que não sei se chegava a 100 páginas. Acho que era umas 90 páginas. E, enfim, essa era a prevenção contra incêndio que tínhamos. Assim, e isso já era uma grande evolução. Porque se a gente pensar que as normas no Brasil, acho que a norma de saída de emergência, ela foi feita na década de 70... E esse código de 2001 ali, era uma evolução ter uma norma estadual com 90 páginas, né? Era um negócio, assim, pra época, impactante. Uau, né? Tanto que acho que a norma de hidrante é mais ou menos da mesma época e tal. Foi quando começaram a pensar em mais coisas ali. Andar de verdade, né? Andar de verdade. E aí, o tempo foi passando, eu fui tendo outras experiências na engenharia. E quando eu me formei e fiquei naquela de tipo, tá, beleza, me formei, o que eu vou fazer da minha vida? Que eu acho que sei lá, 90% dos profissionais que se formam caem de paraquedas, tá, eu agora tenho um diploma. Beleza, e o que eu faço com esse negócio, né? Quando eu me formei, eu me sentia burra. Porque você se forma, você fala, cara, parece que eu passei 5 anos e não aprendi nada. Mas você já aprendeu muito, você já caminhou muito. E sem esses 5 anos ali que você passa na faculdade... você tem um aprendizado, é impossível você não ter aprendido nada. Hoje eu vejo assim. E aí, eu me formei e eu acabei conseguindo um emprego na área. Eu não pensei em empreender logo de cara. Na minha época, tinha ainda bastante emprego para engenheiro. E eu entrei num emprego que também me levou para esse caminho da hidráulica, da prevenção contra incêndio. Eu falei, nossa, isso aqui é o destino me encaminhando para essa área. É Deus me chamando. É Deus me chamando. Porque aconteceu isso já uma vez e aconteceu de novo comigo. Porque eu tava aceitando o que viesse. De verdade. Eu falei, não, tô me formada aqui, tô com um diploma na mão, vou aceitar o que vier. E foi nessa área. Eu falei, não, é um sinal divino para eu realmente ficar nessa área. Vou ficar nisso. E foi o que deu certo. Né? Eu trabalhei nessa empresa por um tempo, eu acabei saindo, depois eu comecei a empreender com prevenção contra incêndio. E como foi o começo do empreendedorismo? Normalmente é lindo, é cheio assim de zero desafios, zero dificuldade, né? Normalmente o começo do empreendedorismo, ele é muito tranquilo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um caminho diferente no empreendedorismo, porque quando eu comecei, eu saí do lugar que eu trabalhava e eu falei, não, eu tenho conta para pagar, eu tenho que dar um jeito. É a primeira coisa que você pensa. Então, você simplesmente fala, cara, os projetos que eu pegava por fora, eu agora vou fazer isso aqui de forma mais concisa, mais certa, vou ir atrás de cliente, vamos fazer o negócio acontecer, né? E eu consegui, naquela época, um apoio de um outro profissional que acabou trabalhando... Eu trabalhava em parceria com esse profissional. Então, eu não abri um CNPJ na época. Isso eu vejo que hoje em dia é uma falha minha. Eu poderia ter aberto o CNPJ naquela época. Mas por medo meu mesmo, eu ter sido desencorajada ali por família, as pessoas que estavam próximas falaram, não, mas você já está na parceria aqui com a pessoa e tal, ele já tem um CNPJ aberto, fatura as notas ali por ele e tá tudo certo. Eu fui muito desencorajada, e daí eu não tinha um exemplo de empreendedorismo em casa.
Então, eu acabei demorando muito para abrir meu CNPJ. E daí eu fui levando a vida, né? E eu vejo que se eu tivesse aberto lá atrás, vários desafios que eu tive quando eu abri de fato o CNPJ, eu já teria passado lá atrás. Porque quando você abre um CNPJ, a tua cabeça precisa mudar. Não é mais aquela cabeça de freelancer, né? Você tem uma empresa. Você tem uma empresa e uma empresa precisa de faturamento, precisa de lucro, precisa pagar imposto, precisa fazer um monte de coisa. E para isso, você tem que ter muita estrutura, mas eu não digo que a tua estrutura é ter um monte de gente e fazer um monte de coisa. Não, tua estrutura é você pensar onde você quer chegar com a sua empresa, o que você vai organizar. Eu vejo que uma frase que muita gente fala, e eu repito essa frase, é faça o básico bem feito. Então, pense o que é o básico para você fazer. Organize o que é o teu básico e faz aquilo bem feito. Depois, você vai acrescentando outras coisas e vai fazendo outras coisas. Inclusive, empreender com prevenção contra incêndio, eu acho que é um caminho, não vou dizer fácil, mas para quem quer empreender com engenharia, é um caminho legal de seguir. Porque ainda hoje em dia, infelizmente, a prevenção contra incêndio é muito... Parece que o pessoal olha torto para ela, o pessoal não gosta. Na faculdade não se fala disso, não é incentivado. E tem um mercado grande para prevenção contra incêndio. É uma área com oportunidade sem concorrência. Isso. Então, por isso que é legal. Um parênteses. Com concorrência, muita. Porém, quando você vai filtrar níveis técnicos, qualificações, qualidade... perde concorrência. Você não tem uma concorrência qualificada, você tem uma concorrência do grana extra, do freelancer. Então, é justamente isso, né? É uma área que tem um mar azul, assim, um oceano azul de oportunidades. E que se você se diferenciar por técnica, qualidade, conteúdo, por estudar, procurar, você não tem concorrente. Você não tem concorrente. Você briga sozinho. Isso é verdade, porque assim, vai ter o cara que vai querer vender um projeto simplificado, uma renovação de AVCB por quinhentão, que mal paga o valor da RT. Vai ter esse cara. Vai ter esse cara em tudo quanto é lugar. Mas esse cara não se cria. Esse cara acha que tá ganhando dinheiro até um certo momento. Nossa, eu faço 10 desse por dia, então olha só o quanto que eu ganho por dia. Mas um cara desse não se cria, porque ele não tem técnica, ele não tem qualidade, ele simplesmente... não se preocupa com a segurança. O mercado exclui, né? O mercado acaba excluindo. E a gente não vê isso quando a gente está começando. A gente acha que a gente tem que cobrar barato quando a gente está começando. E a gente não vê que se a gente focar na nossa qualidade, na nossa técnica, que seria um diferencial em relação ao mercado, a gente vai ganhar muito mais, principalmente no longo prazo. Exatamente. Você foi comentando e eu fui anotando aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. E um deles foi a questão de ser desencorajado pela família. Acredito que, infelizmente, você não é a única no Brasil, né, que passe por esse momento de minha filha, mas e o concurso? E assinar a carteira, você não vai? Como assim não? Eu queria que você desse, se você conseguir, né? Se você tiver na sua cabeça sobre isso. Mas, assim, 3 passos para as pessoas que querem empreender, estão sendo desencorajadas e elas precisam dar esse passo, porque vai ser bom para elas. Tem, assim, você é engenheiro, sua cabeça é de método. Com certeza você consegue bolar, assim, ó, 3 passos. Então, faz isso, isso e isso. Tá, primeira coisa, a pessoa tem que descobrir se ela tem perfil empreendedor. É a primeira coisa. Nossa, isso é muito importante, gente, porque todo mundo pode empreender? Sim. Todo mundo nasceu para empreender? Não. O sangue, o estômago do empreendedor é diferente. A gente tem um parafuso a menos ou um a mais, dependendo do ponto de vista. Veio alguém aqui essa semana, o Bruno, ele falou assim, somos todos loucos medicados. Falei, é o tipo de frase que a gente concorda. É isso. A gente não sabe se a gente é louco, se a gente é normal, mas a gente tá medicado. Eu não tô mais medicada, mas tudo bem. Ah, não, medicado é uma metáfora, gente. Eu acho que nem o Bruno é medicado agora. No podcast, eu acho que não. Não, mas a parte medicada é uma metáfora, ninguém é medicado. Mas é justamente isso. É tipo, cara, a gente... a Ana Flores fala muito. Somos workaholic, apaixonados pelo que fazemos. Então, Sim. O próprio prazer de criar, entregar, ela é a medicação de satisfação pra você continuar na sua loucura. Sim, é isso. Então, você tem que identificar se você tem esse perfil. Como você vai saber se tem esse perfil?
Cara, você pode testar, você pode começar a empreender, mas tenta. Se você falar, cara, isso não é pra mim, como muita gente, eu já vi muita gente tentando, tentou pouco tempo ou tentou mais tempo e depois de um tempo falou, não é pra mim, não funciona pra isso. E daí foi fazer qualquer outra coisa, foi achar um emprego, foi prestar um concurso, foi fazer qualquer outra coisa e tá tudo bem. Porque não é pra todo mundo. Tá totalmente tudo bem. Segundo passo pra quem quer empreender é você blindar a sua cabeça. Cara, vai ter uma galera falando que não, mas passa num concurso que é mais fácil. Tem o concurso da prefeitura aqui da minha cidade, ó. Ó, você vai ganhar tanto e vai trabalhar sossegado, 40 horas Nem precisa ali. trabalhar, mas... Nem precisa trabalhar, vai lá e fica coçando a pança na frente do computador. Nada contra quem quer isso, sabe? De novo, são perfis. São perfis, né? São perfis. Mas eu não queria isso. Eu nunca quis isso. E você tem que, quando você quer empreender e você tá com vontade de empreender, você tem que blindar a tua cabeça para esse tipo de comentário. Você tem que entrar por uma orelha e sair pela outra. E quando eu era mais nova, eu acabei absorvendo muitos desses comentários e pensando assim, cara, realmente, eu tenho que achar um lugar que me dê segurança. Eu não pensava que eu poderia promover a minha própria segurança. Eu achava que eu tinha que ter o guarda-chuva de alguém ali me protegendo. E ao criar uma empresa, você tem muitos desafios para criar uma empresa, para você se estabelecer no mercado, mas você cria sim a sua segurança se você faz isso com o método certo. Se você segue processos, se você organiza a tua caminhada, se você sabe os custos. O terceiro ponto é você saber custo. Custo importa demais. O quanto você custa, tá? A sua vida, quanto você custa. Se você mora na casa da tua mãe, é um custo. Se você mora fora da casa da tua mãe, é outro custo. Se você quer morar sozinho, agora que você começou a empreender, quer morar sozinho, teu custo vai ser diferente. Então, sempre avalie teus custos. Para você abrir um CNPJ, tem um custo de abertura do CNPJ, tem o custo de contador mensal, tem o imposto mensal que você paga. Estude sobre imposto. Ninguém me falou isso lá no começo, mas... Estude sobre imposto porque isso faz diferença. Nem sempre teu contador vai vir com uma estratégia legal de imposto. Para ele, se você está pagando tudo em dia, tá tudo certo. Tá funcionando. Mas você estudar sobre imposto, principalmente no nosso segmento, que a gente, acho que está no anexo 5 do Simples, a gente tem o fator R. E você entender como funciona isso, como você pode pagar menos imposto de forma legal, é importante. Enfim, acho que você levantar todos os custos, porque o custo também te traz segurança. Você saber que, eu vou custar tanto. Então, para eu fazer um projeto, eu tenho que cobrar tanto no projeto para conseguir cobrir esse custo. Quanto tempo eu vou levar fazendo esse projeto? Quanto tempo esse projeto vai ficar na minha vida, né? Que daí todo o centro de custos envolve precificação de projeto, o teu tempo. É interessante eu ter mais uma pessoa me ajudando? Beleza, quanto que eu consigo pagar para essa pessoa? Quanto que essa pessoa vai produzir? Quantas horas essa pessoa vai ficar comigo? Qual é o impacto, né? Positivo, negativo de ter uma pessoa no time? Tudo vai ter impacto positivo e negativo. Mas tem os impactos... tem o risco, o benefício que se sobressai ao risco. Exato. Então, você tem que sempre ter essa visão macro da coisa. Então, primeiro ponto. Família está me desencorajando. O que a gente faz, Bruna? Entende se empreender para você. Blinda a sua cabeça, porque vai ser difícil, mas é isso mesmo. E descobre seus custos. E aí, quando a gente fala de custos, Bruna, você pontuou muito bem que é entender a realidade do momento. Porém, eu sempre gosto de deixar um questionamento que é entender a realidade do momento, mas já projetando também o futuro. Uhum. Por quê? Vou fazer aqui os meus custos. Hoje eu moro com a minha, vamos pôr, né? A pessoa, ela mora com a mãe. Hoje eu moro com a minha mãe, vou fazer aqui os meus custos. E a partir disso, vou cobrar por hora. Beleza, vai ser um cenário. Aí, daqui a pouco, a pessoa, não, então agora eu vou para um escritório físico. O valor do projeto, ele vai triplicar. Uhum. Porque o custo vai triplicar. E você não consegue absorver um aumento tão radical no mercado. Tipo, hoje eu cobrava R$1, amanhã eu vou cobrar R$5. O cliente vai falar, sério, não, que legal, que bom que você cresceu. Então, eu sempre gosto que mesmo que more com um pai, com mãe, que o escritório seja home office... Porque para uma casa funcionar, ela tem luz, ela tem internet, ela tem a Tata que limpa, ela tem... Então, considera, mesmo que sejam valores simbólicos pequenos, esses custos, para que eles já façam parte da sua rotina, para que já tenha essa cabeça, né, de empresa, para quando for realmente abrir seu escritório, se for, se não for, o seu custo ele não dê um gap tão desordenado que você não consiga passar para o cliente, e aí vai começar a ter um prejuízo.
Outro ponto que você trouxe, Bru, foi sobre a importância de abrir CNPJ desde o começo, independente de parcerias ou não. E os problemas ou riscos ou desafios, né, que o CNPJ junto com ele já vem. Você consegue trazer, assim, os 3 principais cuidados da importância do CNPJ? Tá. Cuidados com o CNPJ. Principalmente, eu acho que dá para dizer, o primeiro ali é paga o imposto. Paga o imposto em dia. Não atrase pagamento de imposto. Porque é chato pagar imposto? É chato pagar imposto, mas ele é um Depende do custo. ponto de vista. Não, depende do ponto de vista, com certeza. Eu gosto de pensar assim, tá pagando imposto porque tá faturando, fim. Quanto maior o imposto, mais você faturou, olha que lindo. Tipo, ressignifica e é isso. E é isso, porque você vai ter que pagar de qualquer forma. Vai ter que pagar de qualquer forma. Rindo, então melhor agradecer. Falar, amém, Jesus, ainda amém, bem. que veio uma guia grande de imposto pra pagar, vamos pagar e vamos ser felizes, meu sonho é pagar, sei lá, tipo assim, 100 mil, 1 milhão de imposto. Esses dias eu falei isso pro Lúcio, ele falou, você é besta. Falei, cara, o dia que eu estiver pagando isso de imposto, eu vou estar faturando tanto, mais tanto, que eu falo, tá tudo bem. É irrelevante esse É irrelevante, né? Então, comece a faturar a ponta do imposto não ser um problema. Mas, principalmente, quando você está começando, você acha que, não, dá para deixar para pagar mês que vem esse aqui. Não, não dá. Você tem que pagar naquele mês. Mas o contador é um custo mensal? Sim, é um custo mensal também. Então, eu volto de novo nesse ponto do custo. Quando você vai abrir um CNPJ, pensa muito no custo. Porque não é um custo que, não vou pagar essa conta esse mês e vou deixar para o mês que vem. Não dá. Não dá. Quando você é empresa, você tem que pagar todos esses custos. Outro cuidado para abrir CNPJ, o que dá pra gente pensar? KNAI. KNAI é super importante. Eu vejo muita gente abrindo empresa, prestando serviço de projeto com um KNAI que não tem nada a ver com projeto. Até porque, importante lembrar, não sei se é no Brasil inteiro, mas pelo menos Paraná, projetista não pode ser MEI, né? Não pode ser MEI. Então tem que cuidar com isso. Mas o imposto é menor. Não pode. Eu gosto de pensar, Bruna, que assim, você quer jogar jogo de adulto? Então joga jogo de adulto. Não vem jogar jogo de adulto querendo ser criança. Tipo, então eu vou abrir aqui um de consultoria, mas eu faço projeto. Não é jogo de adulto. Não vai dar certo. E daí, assim, essa do KNAI é bem interessante, porque muita gente, às vezes, quer começar, tá com medo do custo do CNPJ de verdade, vamos falar assim, e vai querer abrir uma MEI. E daí acha que tá fazendo a coisa certa, ou que não, nesse momento é o que eu consigo pagar e não tô tão ilegal. Só que, no fundo, você não tá certo, né? O KNAI, para a gente fazer projeto, é um KNAI de serviços de engenharia, arquitetura e afins, né? Inclusive, relacionado ao KNAI, acho que talvez pode ser o terceiro ponto ali de cuidado para abrir um CNPJ no nosso segmento, é fazer registro no CREA. Do CNPJ e do CPF. Isso. Nós pagamos 2 CREAs. Bem gostoso. E uma RT de cada serviço. Uma RT de cada serviço. Mas é importante porque a gente abre um CNPJ com o KNAI lá de engenharia. Tem gente que às vezes esquece de fazer o registro no CREA ou acha que não precisa e de repente chega uma cartinha linda do CREA. Graças a Deus comigo não chegou, porque eu fui lá, fiz o registro e nunca fui notificada pelo CREA nem nada. Mas, sim, quando você abre uma empresa nesse segmento, você precisa de um responsável técnico e você precisa registrar a sua empresa no CREA. Às vezes o contador não vai te avisar disso. Exato. Até às vezes ele nem sabe. Né? Mas é bem importante isso que você falou, Bruna, principalmente quando envolve o CREA, porque eu pago o meu CREA de CPF. Não é suficiente, do CPF e do CNPJ. Os dois precisam ter CREA. Mas eu posso pagar só de um? Não, porque o CNPJ é a empresa que responde e precisa de um CPF, um responsável técnico, né? É como se fosse o CNPJ não fez a faculdade. Algum técnico tem que responder pelo CNPJ. Então vai pagar do CNPJ também. Você foi pontuando aqui vários itens e questão de, então vamos blindar a mentalidade, vamos entender o KNAI, atender os custos, pagar imposto, etc e tal. A estratégia para tudo isso, como foi? Você foi aprendendo na raça? Não, muita coisa eu fui aprendendo na raça. Muita coisa, assim, na verdade, era um conhecimento que eu já tinha, era uma noção que eu tinha já. Mas eu nunca tinha colocado em prática, então eu resolvi pôr tudo mesmo em prática. Então, muita coisa eu aprendi na raça, eu aprendi errando,
Então, acho que uma boa dica que dá pra dar aqui é não ter medo de errar. Você vai errar. Só que erra rápido, E corrige conserta o rápido. erro, corrige rápido e vamos embora e vamos seguindo, sabe? Vamos tocando o barco. Porque se você quer empreender e você tem medo de errar, você tá no caminho errado. Tem duas características pra quem vai empreender, né, Bruna? Que é, você não pode ser apegado à segurança. Porque empreender não tem nada de seguro, absolutamente nada. Nada. E você não pode querer ser o dono da razão. Porque no empreendedorismo, pode ser que sua ideia seja incrível. Você praticou, ela é horrorosa, você precisa, tipo, segue. Tipo, troca, muda, refaz. É aquele testa rápido, faz rápido, melhora rápido. Porque Vai o indo. mercado não tem tempo pra você ficar lamentando o erro. Tentando fingir que você não errou. O mercado, ele já foi, já voltou. Inclusive, vários empreendedores que eu já tive contato, um dos maiores erros que eu vi o pessoal fazendo, que foi o erro que fez o pessoal quebrar, não foi... eu não trabalho bem, eu não estava entregando projeto, eu não agradei cliente. Não, o maior erro que eu vi foi a pessoa tão insegura que, por medo de errar, ficava, tipo, buscando um perfeccionismo que não fazia a pessoa sair do lugar. Perfeito. Até porque, de novo, no empreendedorismo não existe o perfeito. Não existe. Não tem como, eu vou esperar ficar perfeito pra daí eu começar. A prova disso, a Bruna tava lembrando que uma das primeiras vezes que a gente tentou gravar o Prevcast, por exemplo, era quando o Prevcast era áudio de WhatsApp, gente. Qual a perfeição disso? Eu mandava áudio assim, estamos aqui com Bruna Pereira. Bruna responde as próximas 5 perguntas. Eu mandava áudio no WhatsApp da Bruna, e ela respondia aqueles áudios. Era A isso. gente juntava. Era isso. Isso era o podcast. Então, imagina se a gente fosse esperar ter um estúdio em São Paulo, encontrar a U360, ter parceiros. Gente, nunca existiria. Não, você tem que ir fazendo. Você tem que se pôr em movimento, tem que fazer a coisa acontecer e depois você faz melhoria. Por isso que foca Exato. no básico, no que precisa pra coisa acontecer e vai andando. Básico bem feito, exatamente. Básico bem feito e vai evoluindo. O Nardon, do G4, fala muito que nossa bandeira é ordem e progresso. Ele fala, gente, uma empresa é o contrário. É progresso e ordem. Você vai crescendo e colocando ordem, crescendo e colocando ordem, crescendo e colocando ordem. Não dá pra você organizar tudo pra daí você crescer, porque você nem sabe exatamente quais são os desafios do crescimento, você nem sabe exatamente quais são as dores que você vai ter. Lógico que volta, né? Sempre a gente precisa explicar no detalhe pra ninguém levar pro outro lado. Vou começar a empreender. O CNPJ, ele vai vir ali junto com o começo. Não precisa esperar você crescer pra voltar pro CNPJ. A Bruna já falou que isso não é legal. Vou começar a contratar. O teu POP já tem que estar escrito, já tem que estar pronto. Então, algumas coisas básicas, alguns desafios básicos, nós sabemos quais serão. Então, a gente consegue minimamente proteger. Agora, tem muita coisa que, cara... Como é que você sabe o desafio que vai ter? Como é que você sabe... Então, Cada fase tem um desafio diferente. nossa, é um Super Mario infinito, né? É um Super Mario Eu falo. infinito, com certeza. Porque assim, quando você começa, o desafio é um. Aí você passou, depois de um ano empreendendo, depois de um ano ali fazendo a coisa acontecer e acha que tá legal, e você, não, acho que vou crescer. Esse ano vai ser tranquilo, já aprendi tudo. Já aprendi tudo, né? E daí você pensa assim, vou crescer. Mas como que cresce? Você fala, como que cresce? E daí eu acho que nessa parte de, conforme os anos vão passando, você vai aprendendo coisas, eu acho que aqui muito entra, busque pessoas que já chegaram nesse ponto. Busque pessoas que você vê, não, essa pessoa aqui já caminhou um pouco mais do que eu posso aprender alguma coisa com ela. Ela pode me ensinar, né? Pode o me caminho das ensinar. pedras. Às vezes um mentor, às vezes só trocar ideia com alguém que já cresceu um monte. Você fala, como que você fez isso? Às vezes a pessoa é muito mais acessível do que você pensa. Ela vai simplesmente trocar uma ideia com você ali numa boa. A maioria das pessoas que, entre aspas, já chegaram lá, né? Ou só que... Na verdade, assim, acho que já chegaram lá não é um termo interessante, porque acho que ninguém chegou lá, né? Tá todo mundo buscando depende lá. do lá, né? Tá todo mundo buscando lá. Mas a maioria das pessoas que trilharam um caminho honesto, individual, ou um caminho ali do seu próprio criação, desenvolvimento, elas são
absolutamente acessíveis, porque elas querem compartilhar. Elas sabem, elas sofreram, elas sabem como é, então elas falam, cara, vem cá, eu te ajudo. Vem cá que eu te ajudo. Você não precisa passar por isso, eu vou te dar dicas, eu vou te ajudar. Então, é justamente isso, ter a coragem de perguntar, de levantar a mão, pedir ajuda, falar, cara, o que eu faço? Me ajuda, como é que você faz isso? Eu acho que isso é extremamente importante. E até nesse ponto, Bruna, como que você orienta, qual dica que você deixa para quem precisa buscar os primeiros clientes? Beleza, eu vou começar a empreender, e aí, como é que faz? Gente, isso é bom, porque você não precisa pensar num único método perfeito para buscar os seus primeiros clientes. Cara, vê o que é mais tua cara e tenta aplicar isso. Mas uma dica que eu dou fala pro teu círculo de amigos, família, tô empreendendo, eu faço esse tipo de coisa, se você souber de alguém que precisa disso, tamo aí. Fala em churrasco de família, fala o que você faz, porque se você não falar o que você faz para as pessoas que estão próximas de você, ninguém sabe o que você faz. Ela é engenheira. Daí vão falar, meu vizinho tá com uma casa caindo lá, você vai lá dar uma olhada? Vão te dar coisa aleatória, sabe? Se você não falar o que você faz dentro da tua formação, ninguém vai saber. Exato. Então fala, seja a pessoa chata que fala do que faz ali o tempo todo. E fale de uma maneira simples, né? Porque eu vou chegar na minha avó e falar, vó, eu faço projeto de prevenção contra incêndio. Ela fala, legal, filha, parabéns. Sucesso. Sim. Não, mas fala de uma forma simples, de uma forma que a pessoa entenda que, sei lá, uma criança de 5 anos entenda o que você tá fazendo. Isso. A gente foi numa palestra essa semana, lá em Cascavel. E uma das coisas que a gente percebeu foi muito isso. A palestra era muito boa, mas era muito termo técnico. Então, se você não tivesse muito alinhado com aquele assunto, você se perdia muito rápido. Então, é justamente isso. Quando a gente tá falando, e é isso, ele tá falando de uma palestra, mas na vida mesmo, vai contar pra sua avó o que você faz. Eu sempre falo, tem que ser muito simples. Tipo, vó, sabe aquela caixa vermelha que tem no mercado? Eu ajudo aquilo lá a funcionar. Isso, Pronto. isso. Sim, acabou. É só isso que ela precisa saber. Vó, sabe aquele negócio vermelho que o bombeiro aperta, sai negócio branco no incêndio? A gente vê onde é o melhor lugar pra pôr. Porque senão, fica muito distante. Muito distante. Tipo, o detector de fumaça. Gente, sabe o negócio preto no teto que tem luz e incomoda todo mundo no hotel? Então eu falo, né, tipo assim, é trazer muito simples, uma linguagem muito simples, pra que as pessoas em volta saibam olhar pro extintor e falar, meu Deus, Bruna, hidrante, Renata, detector, nossa, sei lá, Ilumac, pra podcast, precisa ter essa conexão muito rápida na cabeça das pessoas, né? Precisa. Então, você falar, mostrar o que você faz. Tipo, usa rede social, mesmo que seja sem... pensar em crescer um perfil no Instagram. Não, mostra o que você faz. Fala para as pessoas o que você faz e fala principalmente de uma forma muito simples. Se comunique de forma simples. Conte casos da sua vida. Do tipo, nossa, eu fui visitar um cliente lá e tal, cheguei, a mangueira tava verde. Daí explica por que a mangueira verde é um problema. Né? Que ela não deveria ser verde. E que isso tá errado e tal. E eu vejo que, principalmente na nossa área de segurança contra incêndio, a gente falar para as pessoas em volta o que a gente faz... principalmente para pessoas leigas, começa a trazer a conscientização. Muito. Que é muito importante na nossa área. Porque aqui no Brasil eu vejo que a galera só quer que aprove o projeto no bombeiro, vai protelando executar as medidas de segurança, faz de tudo para não ter nem hidrante numa edificação. E de tudo mesmo. Até coisa que eu não concordo muito. E não pensa, não. Isso aqui é para segurança. É o meu patrimônio. É o meu patrimônio. Eu fico mais assustada isso. Eu falo, cara, a pessoa não entendeu que é o patrimônio dela. Uhum. Tipo, eu não vendo hidrante. Pra mim é indiferente se ela vai pôr ou não. É tipo, eu tô protegendo o que você levou a vida pra construir, amigo. Vamos lá. Tipo, vamos mudar essa consciência. Agora, Bru, nós desenhamos aqui, né, literalmente, como diz o Davi Sanches antes, a gente foi quebrando a pedra pra galera que vai empreender. Então, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ok, beleza, entrou. Tá no mercado, empresa bonitinha, Quais são os principais erros ali no começo do projetista? Não mais empreendedorismo, agora incêndio. Projetista e incêndio. Tá, os principais erros. Bom, você fazer um projeto que não dá para executar, sem considerar as características da edificação. Tipo, vou sair colocando... é só sair esparramando plaquinha, sair esparramando extintor e tá tudo certo, né? Não, se você não avaliar com técnica de verdade ali a arquitetura da edificação, eu realmente posso pôr um extintor aqui, mas o cara vai pôr um móvel aqui. E daí o cara vai ter que deslocar o extintor de lugar porque vai ter um móvel ali e tal.
Cara, pensa no que você tá fazendo. Não é simplesmente sair Distribuindo. distribuindo, né? Pensa no que você tá fazendo. Ah, eu vou fazer um projeto aqui em meia hora. Tá, mas dá pra fazer um projeto em meia hora? Dependendo do projeto até dá. Mas se for bem pensado, bem analisado, simplesmente só desenhar em meia hora, beleza. Tá? Se você analisou tudo antes, se você viu que realmente dá pra fazer aquilo. Outra coisa que eu vejo muita gente fazendo é que a pessoa se torna um aprovador de projeto. A pessoa não analisa com técnica. Tipo, vem a correção do bombeiro, a pessoa simplesmente atende tudo e vai embora. Não pensa no que veio na correção do bombeiro. Não pensa em, nossa, mas isso aqui eu vou questionar. Mas isso aqui eu não concordo. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Ah, então talvez alguma coisa que eu coloquei no projeto não ficou bem explicada. Acho que eu vou explicar melhor. Tem gente que simplesmente pega, corrige e manda de volta. E não questiona nada. E daí a pessoa também não evolui. Porque a pessoa fica, tipo, mecanicamente processando o projeto. Não pensa em melhores soluções, não faz uma discussão técnica. O bombeiro tá lá para você discutir tecnicamente algumas coisas. Às vezes tem alguns requisitos de norma que são pontos de discussão. E você vai lá discutir com eles, às vezes aquilo vira uma correção da norma. Vira um novo item, não, tipo, verdade, esse caso aqui ainda não tinha aparecido, vamos considerar isso aqui numa revisão de norma. Tá? Então, eu vejo que você não pode ser um passivo nessa área. Você tem que ser uma pessoa que questiona. E aí, eu acredito que até assim, pensando no próprio lado do cliente, né? Uhum. Ele não contrata pra você sair colocando tudo que alguém pedir. Uhum. Ele te contrata pra você pensar a melhor solução pro negócio dele. Então, talvez, sei lá, vamos compartimentar. Compartimentar não é a melhor solução pro negócio dele. Pro negócio dele, a melhor solução é um sprinkler. Uhum. Mas ou não, ou o sprinkler pra ele é péssimo, a melhor solução é compartimentar. Então, é justamente, né, tipo, ter esse questionamento, esse debate, procurar em norma, procurar entender, ler a norma. Eu acho que ler norma é, assim, o básico do básico. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Tem muita gente preguiçosa que, são 40 normas, eu vou ter que ler 40 normas. Vai. Em algum momento da sua vida você vai ter que ler as 40, mas pra começado mesmo, ali você não precisa pensar em ler as 40 antes de fazer o teu primeiro projeto. No caso do Paraná, leia o código, entenda ali o código, como ele funciona, e leia pelo menos as normas de medida básica de segurança, que a gente chama ali de sinalização, iluminação, saída de emergência e extintor. Entendendo essas 5 coisas, você já tá muito na frente de muita gente. Adiantadíssimo. E aí, e picando, né? Então, de 40 normas, cara, foca em 5. Pronto, já deu um primeiro passo. Não acha, vou começar a fazer projeto depois que eu ler as 40 normas e entender. Não. Já não vai chegar. Não vai chegar. Às vezes, vai ter dessas 40 normas, você não vai usar as 40. Nem sempre você vai precisar de todas. Perfeito. Porque tem uma norma só de túnel rodoviário. Eu tenho que saber tudo de túnel rodoviário? A não ser que você faça. A não ser que você faça o túnel rodoviário. E como que você indica que as pessoas elaborem propostas de valor? Baseado em quê? Em hora? Em técnica? Em aonde? Isso é legal, porque assim, muita gente acha que se cobra por metro quadrado. É super comum na nossa área a galera falar que, não, quantos metros quadrados dá essa edificação? Dá 200. Eu cobro R$4 o metro quadrado. Beleza, vai dar R$800 seu projeto. É tipo, isso. Não é isso. Primeiro que você tem que avaliar o caso e avaliar a complexidade do caso. Beleza, é 200 metros quadrados, mas é o quê? É um restaurante? É uma igreja? É uma escola? O que é esses 200 metros quadrados? Como que é a arquitetura desses 200 metros quadrados? Não apenas o que é, mas como é dividido. É 200 metros quadrados, mas é um barracão? É uma complexidade. É 200 metros quadrados, mas é cheio de salinha? É outra complexidade. Então, você não pode dizer que os 200 metros quadrados vai ser tudo igual. Perfeito. Tá? Então, cobrar por metro quadrado, jamais. Metro quadrado é relevante para você ter um ponto de partida para analisar a tua complexidade. Se vai hidrante, se não vai, se aprova, se é memorial. Perfeito. Isso, tá? Ele é o ponto de partida. Outra coisa que a gente leva em consideração também é o tempo que você vai se envolver com esse projeto. O tempo que você vai levar para elaborar a proposta, que pode ser pouco tempo, ou às vezes você pode ter que fazer uma análise um pouco mais longa. Então, o tempo que esse projeto vai ficar com você. O tempo que leva para aprovar esse projeto. Se é só aprovar o projeto, ou se você vai ter que fazer um acompanhamento depois que aprovar o projeto. Se o acompanhamento não é parte dessa proposta, se você vai ter que lidar com alguma seguradora, né, que são projetos um pouco mais complexos. Enfim,
tenha uma noção do tempo. Ah, mas eu acho que eu faço esse projeto em 2 dias. Não, não é o tempo que você faz o projeto. É o tempo que ele vai ficar na sua vida. Você pode até fazer ele em 2 dias, ou até menos tempo. Mas esse projeto vai para análise do bombeiro, vai voltar, você vai ter que fazer correção. Você vai fazer essa correção em um dia? Talvez. Talvez sim, talvez não. Às vezes veio uma correção que você não estava esperando. Às vezes você mandou o projeto e veio 3 páginas de correção. E dessas 3 páginas de correção, 2 páginas você pode ir lá e discutir com o bombeiro. Então, esse tempo que você talvez tenha de discutir com o bombeiro e tal, tenha a noção de que você vai se envolver bastante tempo com um projeto. E considere isso na sua precificação. Então, volta lá no começo, do centro de custos. Você saber mais ou menos quanto custaria a sua hora, o seu tempo vale dinheiro. Exato. E acho que eu falei tudo, né? Metro quadrado, complexidade e também o tempo. É muito interessante os pontos que a Bruna trouxe, porque quando a gente fala de tempo, é justamente isso, né? A galera fala, não, esse projeto aqui, ó, em um dia eu faço R$2. Aí fala, cara, mas aqui não é só fazer. Então, quando a Bruna traz sobre pensar no tempo, é instigando para que vocês que estão assistindo pensem desde o momento que o cliente te ligou até o momento que a VCB vai para a mão dele. Se é, por exemplo, eu sempre falo, é uma edificação que vai ser construída. Gente, você tem pelo menos 2 anos do cliente com você. Porque se ele tiver dúvida, ele vai te ligar. Não acho que ele vai falar, não, aqui já me entregou o projeto, enfim, não tenho dúvida. Ele vai ter dúvida e vai ligar. E quando a gente fala de metro quadrado, a Bruna pontuou muito bem a questão de diferença de ocupações. Porque ainda, né, é um mito que metro quadrado define tudo. Mas justamente, vamos pensar 200 metros quadrados de um barracão que é uma mecânica. Qual que é o risco e a complexidade? 0. Tipo assim, é um quadrado... Bem tranquilo. Leve, enfim. Agora, 200 metros quadrados de um restaurante que tem, né, vários ambientes lá dentro e recebe em torno de 200 pessoas por noite, simultaneamente. Já muda completamente tudo. Muda característica, aprovação, se tem gás, se não tem, qual a distância. Então, não tem como colocar todo mundo na mesma caixinha e falar, beleza... X, você é tanto, né? Isso aqui é R$4 metro quadrado, isso aqui é 5, isso aqui... Então, realmente, fazer toda essa análise faz total diferença na hora de apresentar a proposta. Agora, Bruna, você tá no mercado já há 17 anos, então você já viu os altos e baixos, os vão e vem, né? O movimento que acontece onde todo mundo começa a fazer projeto, aí essa galera desiste porque vê que não é só copy and paste, aí volta mais uma galera aventureira, daí eles saem de novo porque eles ficam com medo das responsabilidades quando começam a entender. Hoje, o que você acredita que o mercado espera de um bom projetista? Isso é bem legal. No meu caminho de projetista... Quando eu comecei lá atrás, a gente começou com a prevenção contra incêndio sendo um negócio, assim, totalmente quase marginalizado. Era, faz aí, né? Então, eu vi isso na prevenção. Eu vi o baque que a prevenção contra incêndio teve ali depois da KISS, que ali em 2013 parece que estava todo mundo errado e simplesmente começou a ter muito mais necessidade, começaram a olhar de volta para a prevenção contra incêndio, então teve um pico. Nesse pico, sim, entrou muito aventureiro, muita gente achando que era só colocar plaquinha, extintor e estava tudo certo. E eu vejo assim, e eu vejo que a partir desse momento ali que teve a KISS, começou sim a ter uma evolução. As pessoas... entrou aventureiro, mas os aventureiros não se criaram. Ou quem começou sendo aventureiro nessa época falou, não, isso aqui é uma área séria de verdade, vamos ser sério com isso aqui, vamos fazer a coisa certa. Então, eu vejo que cada vez menos tem entrado gente aventureira na nossa área, porque começou-se a perceber que é uma área séria, é uma área que exige técnica, não é para simplesmente fazer de qualquer jeito, entregar alguma coisa de qualquer jeito. Então, eu vejo que o futuro espera que entreguem sim uma qualidade em projeto, entreguem sim uma solução de verdade, uma solução que dê para implantar, uma solução segura que pense em pessoas primeiro, antes de patrimônio. Logicamente, proteger o patrimônio também é uma das consequências da prevenção contra incêndio. Mas pensar em pessoas, pensar na segurança das pessoas. Eu acho que o teu projeto, sim, tem capacidade de entregar isso. E é isso que o mercado está começando a esperar. Muito bom. Muito bom, muito bom. E quais soft skills você acredita que o projetista de hoje ele já precisa se programar porque ele tem que ter e manter? Comunicação. Comunicação. É legal falar em comunicação quando a gente é engenheiro, porque o engenheiro é um cara extremamente técnico.
E é um cara muito bom na técnica. Mas se ele não traduzir essa técnica de uma forma simples, transmitir isso para outras pessoas, ele vai ficar só na técnica, ele não vai sair do lugar. Tá? Ele vai ficar naquilo. E eu vejo que a gente que tem muito essa cabeça técnica, que a gente trabalha nessa área, a gente precisa desenvolver habilidades de comunicação. Porque para lidar com o cliente, sabe? O que eu já vi muitos profissionais fazendo? O cara vai lá, faz projeto, aprova, simplesmente entrega para o cliente e some. Uhum. Não passou o processo informando o cliente, teu projeto está em análise, está acontecendo isso, tá? Demora um pouquinho, sabe? Se comunicando durante o processo. Depois do processo aprovado, indo lá no cliente, visitando, tipo, falando, cara, tem que instalar o extintor. Não é só isso aqui do papel e tal, vamos instalar. Beleza? Sabe? Fazendo o acompanhamento, a comunicação também é isso. Eu vejo que falta muito. Bastante na nossa área. Muito. Galera saber se comunicar. E é justamente por ter essa cabeça mais técnica, né? Uhum. Então, a cabeça técnica, ela precisa ser desenvolvida e desenhada pro comercial. E pro comercial, não comercial de bater na porta e vender, mas o comercial de ter uma linguagem que todo mundo entenda. Uhum. Porque às vezes a gente fala, protocolei no bombeiro. Cara, o cliente nem sabe o que é protocolei no bombeiro. Tipo assim... É como se precisasse de um glossário, né? Pra conversar com o projetista. Tipo, teu AVCB chegou. O que é AVCB, meu amor? E o que faz isso na minha vida, né? Tipo, o que eu faço com essa informação agora? Pra que ela serve? Então, são vários... Simplicidade de comunicação, né? Um simplismo maior pra poder passar essa informação pro cliente e ele entender de fato o que ele tá fazendo. Uhum. Você viu quanto tempo a gente já conversou? Meu Deus! Bastante tempo. Bruno, onde a galera te encontra nas redes sociais? Bom, vocês podem me achar no Instagram, que é o Bruna Pereira Eng. Lá eu posto conteúdo sobre prevenção contra incêndio. Bem legal. Eu gosto de trazer ele de uma forma mais simples. Prevenção contra incêndio simples é o que eu gosto de carregar pra minha vida. Porque eu acho que muita gente, uma barreira que tinha quando eu comecei era... nossa, isso é super complicado, isso é super difícil. Muita gente enxerga essa área como uma coisa difícil e não precisa ser uma coisa difícil. Então, eu gosto de trazer a prevenção contra incêndio de uma forma simples. Então, eu tô lá no Bruna Pereira Eng. Deixa um recado final pra essa galera, uma motivação final, um xingamento final, tipo, parem de fazer bosta. Mentira. Deixa fecha o Prevcast. Ai, gente, vamos lá. Eu acho que a prevenção contra incêndio é um caminho muito bonito a ser seguido. A gente tá protegendo vidas, então entre pra essa área, não tenha medo de trabalhar com prevenção contra incêndio. Vem cá que a água tá quentinha. Tá bem quentinha. Tá bem quentinha. Diz ela. E não tenha medo. Se você tá com medo, procura alguém pra te ajudar e vem que vai dar certo. Confia. E é isso. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por dividir conhecimento com a galera do Prevcast. Galera, toda sexta-feira, ao meio-dia, no YouTube, no Spotify, tem Prevcast pra vocês. E Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Renata, adorei participar.